IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Há uma série de forças policiais e forças de segurança pública que atuam nas áreas de fronteira, e uma das mais atuantes é a Polícia Rodoviária Federal. Nas rodovias e estradas de todo o Brasil, a PRF tem sob sua responsabilidade a segurança viária e a prevenção e repreensão ao crime em mais de 75 mil quilômetros. Nessa edição do podcast, nós vamos saber mais sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas regiões de fronteira. Quem conversa conosco é o policial rodoviário federal Rafael Coutinho. Rafael, então, eu falei um pouquinho aqui no início do podcast, né, sobre a extensão das estradas brasileiras em que a PRF está presente, mas vamos falar então sobre a fronteira. Como que é a atuação da polícia nessas áreas em específico? Heloísa, tudo bem? Obrigado aí pelo convite de participar desse podcast, passar um pouco aí de informações, nosso conhecimento, nosso dia a dia de trabalho policial na região de fronteira. Também falar um pouco não só na nossa fronteira, na tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, juntamente com o Paraguai e a Argentina, mas também um pouquinho dar um aspecto, um panorama geral aí sobre como é o trabalho da PRF ao longo aí dos 17 mil quilômetros de fronteira do nosso país. Vai ser muito legal. Obrigado mais uma vez. E vamos lá. A PRF assim, é uma polícia bem dinâmica e bem atuante, né, no combate aos crimes de todas as formas em todo o território nacional. É claro que a segurança viária, isso aí influencia na segurança viária, e temos aí diversos objetivos, né, diversas missões, né, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e um desses objetivos é combater o comércio ilegal de produtos, de drogas, e tirar de circulação todos os crimes envolvidos, né, na faixa de fronteira do nosso país, que acaba afetando diretamente o desenvolvimento social e econômico do restante do país, não só dessas regiões de fronteira, mas de todas as partes do nosso país. A gente tem praticamente, né, todas as nossas regiões estão aí margeando ou fazendo fronteira com alguns outros países da América do Sul, e países importantes quando a gente lembra de produção de drogas ilícitas e comércio de produtos irregulares também, que entram no nosso país a todo instante, todos os dias, né? Se a gente pudesse fazer um panorama assim da região norte, né? Às vezes a gente fica se atendo muito só à região centro-oeste, sul, aqui de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, que faz divisa com o Paraguai, com a Bolívia, enfim, realmente são pontos importantes do nosso país que realmente precisam de uma atenção especial. A gente não pode esquecer da região norte. Quando a gente fala da região norte, né, a questão da proximidade com o Peru, com a Colômbia, com a Bolívia, são os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Então, e utilizam, né, o território brasileiro muitas vezes como uma rota para fazer escoar essa produção de drogas ilícitas para outros continentes, como a Europa, a Ásia, a África, e tem também o Brasil como um grande mercado consumidor, assim como também o Paraguai, um dos maiores produtores de maconha do mundo, fica do nosso lado aqui, bem pertinho, né? Então a gente precisa ter essa visão de que o trabalho, o combate ao tráfico de drogas, especialmente, né? Precisa ser realmente muito bem planejado para que as ações executadas sejam efetivas. Mas a gente agora não pode só pensar que desses países a gente só vai encontrar o tráfico de drogas. É claro que isso aí representa um número bem grande, né, no que diz respeito ao combate aos crimes, mas se a gente agora vamos voltar, subir um pouquinho, vamos lá para a nossa fronteira norte, né, o arco norte do nosso país ali, região principalmente da Amazônia. Nossa, são territórios assim, onde realmente, infelizmente, não tem uma presença estatal muito forte,
devido às condições sociais e estruturais, né, daquelas regiões. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade em realizar alguns tipos de fiscalizações e ações, né, de combate aos crimes. Então, lá não tem só o tráfico de drogas, tem armas entrando no nosso país por aquela região, o crime de animais silvestres também, de a extração de minerais importantes. Alguns que estão ouvindo aí o podcast certamente trabalham naquela região ou conhecem. Eu também já tive a oportunidade de trabalhar em alguns estados da região norte ali, e inclusive na floresta amazônica lá, vendo um pouco da realidade daquela região e de como ela é explorada e utilizada, né, para fazer o comércio ilícito de vários produtos, a extração ilegal de madeiras também. Então, depois a gente vai falar um pouquinho aqui sobre questão de números de apreensões e a gente vai ter essa visão um pouquinho mais aumentada, né, sobre o que nós estamos falando aqui. Assim, outras características importantes, né, daquelas regiões, daquela região norte, a facilidade de ingresso de pessoas de outros países, né, na nossa fronteira. Eu lembro que uma situação, uma visita aqui, uma operação que nós fomos fazer no Acre, e no deslocamento de viatura, eu e mais um colega ali até uma cidade do interior, e de repente eu fui olhando o GPS e vi uma placa, uma marcação no GPS do celular dizendo assim, ó, Bolívia, dobra à direita. Então a gente decidiu entrar naquela estrada ali, era uma estrada vicinal, uma estrada de terra, em que ela levava até um ponto onde era a fronteira do Brasil com a Bolívia, e era uma estradinha de terra bem rústica, e no final dela tinha umas casas, tinha um marco, inclusive, né? Um marco físico ali, e aí você andava mais 50 metros, você já estava na Bolívia e tinha um vilarejo próximo, uma floresta ali, que atrás de uma estrada. Então, assim, a facilidade de ingresso, né, de pessoas no nosso país com ilícitos é muito grande. Quando você também... Aí a gente esticou um pouquinho mais, foi na fronteira lá esqueci o nome da cidade, acho que é Epitaciolândia, com Cobija, na Bolívia. Nossa, a pessoa atravessa a ponte, ela não é obrigada a seguir o caminho, o fluxo normal dos veículos. Então, ela pode atravessar a ponte, dobrar à direita e ela está dentro da cidade, entra no Brasil livremente, com qualquer tipo de ilícito, se quiser. São pontos bem sensíveis, né? Isso aí é um deles. E se a gente for ver toda a extensão da região amazônica ali, através dos nossos rios, enfim, são muitas particularidades que realmente é difícil demais de fazer esse trabalho de fiscalização e combate, né, a todo tipo de crime. Mas é interessante. E como em todas as regiões, nós, digo pela PRF, e sei também que nos demais órgãos também existem, tem pessoas muito dedicadas aí nesse serviço, seja na Polícia Federal, na Receita Federal, no IBAMA, no Ministério da Agricultura, enfim, nos diversos órgãos aí que tentam trabalhar de forma integrada para combater o tráfico de drogas, de armas, a extração ilegal de madeira, todos os crimes. Quando a gente desce mais um pouquinho, né, principalmente na região centro-oeste aqui, que, como eu falei anteriormente, também faz essa divisa ali com os maiores produtores de cocaína do mundo, então a atenção tem que ser... não vamos esquecer os outros problemas, mas a gente precisa focar um pouco mais nesse combate ao tráfico de drogas ali, que é muito importante. A cocaína hoje, a gente sabe que tem um valor agregado muito alto e por isso as organizações criminosas investem também um alto valor para trazer essa droga para o Brasil, para tirar essa droga da América do Sul e transpor o Atlântico. E
e eu fico assim bem feliz ao ver, né, que as instituições aí têm equipes, têm grupos, têm pessoas dedicadas em fazer esse combate ao tráfico de drogas de forma que a gente vê constantemente, diariamente, né? A gente tem visto diariamente aí os órgãos fazendo grandes apreensões e dando um prejuízo muito grande a essas organizações criminosas. Isso é muito importante. A gente às vezes compara, né, o valor de 1 quilo de maconha com 1 quilo de cocaína. A gente tem que fazer essa comparação para entender um pouco mais da logística do transporte da cocaína e da maconha. 1 quilo de maconha a gente tem uma valoração que no Paraguai ele custa cerca de R$ 200 o quilo. Já 1 quilo de cocaína ele custa US$ 1.500, é quase R$ 10.000 ali, vamos botar um pouquinho para cima ali, R$ 10.000. Então, se a gente for analisar, a gente vai ver sempre uma quantidade menor de cocaína, só que um valor muito exorbitante, muito alto. E isso é o valor aqui na fonte. Quando essa droga chega em outro continente, quando chega na Europa, chega na Ásia, o valor está astronômico já, né? Diferente de uma maconha, R$ 200 o quilo. Então, você para ter uma quantidade grande, às vezes o valor é baixo. Só que aquilo ali chama atenção porque é um volume muito grande. Por isso que a gente vê apreensões aí de 10 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas, né? Alguns recordes sendo batidos aí a cada tempo. E às vezes a gente não entende por isso. Mas aí as pessoas perguntam, né? Mas isso aí é sempre o boi de piranha, né? O que vocês pegam é o famoso boi de piranha. Bem, a gente não sabe se é o boi de piranha. A gente sabe aquilo que a gente está trabalhando e fazendo o nosso combate, tirando aquela droga de circulação. Isso aí eu acho que é um objetivo é o principal. Eu costumo sempre brincar, né? E até é assim, a questão até bem pessoal. Eu falo assim, a minha família mora no Rio de Janeiro, então 1 quilo de droga que eu tiro de circulação aqui, uma arma de fogo que eu tiro de circulação aqui, vai evitar que a minha família, meus amigos de infância que hoje moram no Rio de Janeiro, estejam sujeitos lá a sofrer algum tipo de assalto, ou sujeito, de repente, deixam de ser sujeitos, né, a, de repente, ser expostos a algum tipo de droga ilícita. Isso aí, para mim, é muito satisfatório. Eu fico muito feliz em fazer esse tipo de apreensão e ver também que toneladas de drogas aí são retiradas de circulação, armas também, com frequência. Isso aí acho que também causa um grande mal, porque a gente vê a situação hoje das grandes cidades, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, aí dominado pelas organizações criminosas, pelas milícias, e você a população, né, dessas cidades anda na rua com medo. Então, assim, se a gente tem uma política de fortalecimento das fronteiras, e a gente vai ter certamente uma diminuição dessa preocupação nas demais regiões do país, né? Vamos descer São mais ações diretas, né, de combate à violência. Então, assim, Exato. às vezes as pessoas até comentam, né? Às vezes é chuva de gelo, etc. Mas, assim, vocês estão atacando diretamente aquilo que promove a violência na sociedade, né? Perfeito. E aí, quando a gente desce mais um pouquinho, a gente lembra, né, do Paraguai também, outros crimes muito associados também ao nosso país vizinho aqui, que é o contrabando de cigarros, né? Então, deixou de ser exclusividade do Paraguai, a questão de cigarros que entram no Brasil de forma irregular. Essa questão do cigarro aí, ela é bem complexa. Não, a gente tem outras rotas hoje em dia de entrada de cigarros clandestinos no nosso país, né? Região norte, nordeste ali, principalmente, tem sofrido bastante com isso. E é interessante a gente falar sobre cigarro, né, rapidamente. Em algumas ocasiões que tivemos no litoral nordestino, trabalhando ou de férias, e a gente sempre gosta de sair para dar uma corridinha na orla, né, em algum ponto ali, e com frequência a gente encontra cigarros paraguaios lá naquela região. Tem cigarro produzido no Paraguai praticamente em todos os estados do Brasil.
Só que aí com essa nova dinâmica, talvez pela dificuldade, né, de algumas organizações criminosas conseguirem trazer esse cigarro para mais longe da fronteira terrestre, inovaram, né, e começaram a trazer cigarro chinês através de hubs como o Suriname, né, a Guiana, e aí de lá desce para o Brasil também, através ali de alguns portos clandestinos em Belém, no Rio Grande do Norte, e tem se espalhado pelo Nordeste esse cigarro, né? Temos aí relatos e inúmeras apreensões de cigarros chineses no nosso país também, entrando dessa forma. E temos também algumas fábricas clandestinas de cigarro dentro do nosso país, e já identificamos, até com trabalhos, apoio aí, enfim, certamente do IDESF também, que tem apoiado bastante esse tipo de situação, e outras empresas também do ramo de combate ao cigarro ilegal, fábricas clandestinas falsificando o cigarro paraguaio, né? Isso a gente sabe que tem, já conseguiu mapear algumas, e acontece, infelizmente. Do Paraguai também, descendo um pouquinho ali, da Argentina, eles têm a situação dos vinhos descaminhados hoje em dia aí, que tornou-se um mercado super lucrativo, desde o início da pandemia, principalmente, né? O número de apreensões de vinho saltou muito. A gente estava, semana passada, apresentando uma aula, né, no curso sobre isso também, e de 2019 para 2020, 2021, o número assim saltou gritantemente. E as apreensões, elas continuam bem grande mesmo. Tem alguns números também aqui, falar depois de forma geral aqui sobre as apreensões. E a gente vai ver também. Aí outra preocupação da região sul aqui, né, da faixa do Arco Sul aqui, da faixa de fronteira, é a questão também da introdução de gado de forma clandestina e irregular. Lembrando que, por exemplo, o Paraná, ele é livre de febre aftosa sem vacinação. Então, se a gente faz a introdução de um gado com algum tipo de doença, isso aí pode... A gente às vezes não pensa dessa forma, né? Isso aí pode afetar todo o comércio nacional, pode afetar também o comércio exterior, a questão das exportações do nosso gado para outros países. E isso aí não é bom, mas só que eu, por exemplo, a gente que mora em Foz do Iguaçu, a gente sempre às vezes está olhando, abordando muito veículo, muito carro, conhece muitas áreas, muitas regiões aqui, muitas cidades da região, e sabe que começa a levantar algumas informações. E esses dias é interessante que eu vi um caminhão que estava estacionado na frente de um açougue em Foz do Iguaçu, só para contar uma curiosidade, né? E eu fui consultar aquele caminhão, ele estava no nome de um frigorífico na região sudoeste, e comecei a duvidar se a carne que aquele caminhão traz é de procedência lícita, né, para fazer a distribuição nos açougues de Foz do Iguaçu. E aí Foz do Iguaçu ainda tem uma outra questão, que além de abastecer o mercado da cidade, ele também tem alguns pontos que abastece os mercados do Paraguai, né? Da região próxima aqui, de Cidade do Leste, Hernandárias, Presidente Franco. E isso é preocupante, porque a forma como a gente vê o transporte desses produtos não dá coragem assim, e ânimo de fazer o consumo de forma alguma. Então, é bem preocupante. Mas quando a gente fala de ingresso no nosso país, né, a gente tem que tomar cuidado e realmente combater essa entrada de carne, de proteína animal, né, de uma forma geral, no nosso país. Isso aí realmente a gente precisa se preocupar, e não só com esse produto que vem da Argentina, mas também dos agrotóxicos ilegais, né? É um outro tema muito importante, e a gente precisa combater. Se existe a regulamentação para esse tipo de produto, é porque já existe a preocupação das autoridades governamentais em relação à utilização inadequada
desses agrotóxicos. Uma coisa é eu comprar um cigarro ou um tablete de maconha para consumo. Outra coisa é 1 quilo de agrotóxico que alguém vai espalhar uma plantação, e daquela plantação ali, muitas pessoas, milhares de pessoas vão ser beneficiadas, né, com aquele produto. E aí a pessoa, às vezes, está consumindo um produto, um milho, uma soja, um arroz, enfim, que teve a inserção ali de um agrotóxico que não é regulamentado, não é autorizado, não é registrado no nosso país para fazer esse trabalho, né, de proteção das nossas lavouras. Então, assim, se a gente for analisar de uma forma geral, a nossa fronteira, eu digo assim que ela é uma fronteira dinâmica, né, e específica. Cada região tem o seu ponto específico, o seu produto, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção na hora da fiscalização, na hora do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas o que chama mais atenção, assim, o que é bem legal, que dentro da Polícia Rodoviária Federal a gente tem essa oportunidade de conhecer toda essa faixa, toda essa extensão aí de fronteira, e conhecer um pouquinho do trabalho de cada um. E a gente está aí, nesse combate diário, né? Eu não falei ainda da questão da fronteira marítima, né? Dos estados aqui que margeiam, não custeiam aqui o nosso país, mas também é um assunto bem extenso aí, a gente tem tema bastante para ficar aqui até amanhã de manhã falando. É uma fronteira que não segue padrão, né, Rafael? A gente tem cada Exato. região, a gente tem um perfil, uma cultura diferente, diferentes formas de combate ao ilícito, enfim, o que exige também da polícia é muita estratégia, né? E, Rafael, então, falando sobre fronteira oeste, né, no trabalho da Polícia Rodoviária Federal, queria que você falasse, então, um pouquinho sobre esses números e sobre o trabalho da polícia, né, nessas regiões específicas que você já apresentou aí o perfil dos ilícitos, né, de cada arco. Se você puder falar, então, um pouquinho dos números. Vamos lá. Então, eu vou olhar para o lado aqui, que eu fiz algumas anotações aqui, né, para a memória não falhar aqui. Dos 11 estados que nós temos fazendo fronteira com outros países da América do Sul, nesses 11 estados nós temos cerca de 4.800 policiais rodoviários federais. Se a gente analisar, tem quase um terço, né, do efetivo de toda a PRF trabalha em estados de fronteira. Isso não significa que todos estão na fronteira. O exemplo é o nosso estado mesmo, o Paraná, tem quase 1.000 policiais, mas se a gente analisar as 3 principais delegacias, né, Foz do Iguaçu, Guaíra e Pato Branco, que fazem fronteira mesmo ali com os outros países, talvez a gente não tenha um terço desses quase 1.000 policiais trabalhando, né? É um efetivo baixo, mas a gente tenta muitas vezes fazer o nosso melhor. E aí são mais desses 4.800 policiais, né? Se a gente analisar aqui nesses 11 estados, não temos, eu vou arriscar aqui, não temos um terço trabalhando efetivamente na fronteira do país. É um número baixo, realmente baixo. Em relação às apreensões, aí a gente vê assim como que, mesmo com pouca gente, né, mas muitos ali bem envolvidos com o combate à criminalidade, a gente consegue produzir ainda números excepcionais no nosso modo de ver. Nos primeiros 5 meses do ano de 2023, nesses 11 estados já foram apreendidas 500 armas de fogo. 500 armas de fogo. É um número que realmente assusta-se, né? E a gente imagina, poxa, mas as organizações criminosas, eu vou dar sempre o exemplo do Rio de Janeiro, que é bem familiar. A gente vê na mídia, né, o tempo todo reportagens mostrando traficantes fortemente armados,
e a gente agora fica imaginando, né? Imagina mais 500 armas nas mãos erradas, né? Nesses 5 primeiros meses do ano também, a PRF apreendeu 131 toneladas de maconha. É um número também muito alto, muito alto. Somente para 5 meses no ano. Claro que tivemos aí também, a gente sempre tem, né, nesse começo de ano aí, uma safra da produção de maconha muito, muito grande, e se essa safra é grande, certamente as apreensões também serão exorbitantes. E aí a gente fala aqui de 17 toneladas de cocaína. Parece pouco, né? De 17 toneladas de cocaína. Se a gente fosse fazer uma conta rápida daquele baseado nos valores ali que a gente comentou no início, 17 mil quilos vezes 10 mil reais aproximadamente ali, seria 170 milhões de reais de prejuízo para o tráfico. E eu trouxe só esses 2 números, né, de maconha e cocaína, mas tem várias outras também que já foram apreendidas pela PRF aí nesses 5 estados, mas esses aqui são os maiores números. Aí quando a gente fala lá também quando a gente fala também de outros crimes, né, como madeira irregular, metais, minerais apreendidos, a gente tem aqui só de madeira 9 mil metros cúbicos de madeira. É muita madeira, e a gente tem visto aí ações do governo já há algum tempo para tentar acabar com o desmatamento irregular no nosso país e esse comércio ilegal de madeira. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Pelos motivos que a gente já comentou lá atrás, sobre a questão aí da dificuldade a falta de estrutura física, a falta de estrutura estatal, de condições ideais para se manter o Estado presente nessa região da Amazônia, principalmente, os ataques que a região da Amazônia sofre de criminosos o tempo todo e não para. Você fecha uma área de extração ilegal de madeira ou de extração ilegal de minério em um ponto e daqui a pouco aqueles criminosos estão instalados em outro ponto, né? E até fazer esse mapeamento e conseguir retirar novamente esse grupo dali demora um pouco. Isso aí vai acabando com as nossas riquezas, né? O mercúrio que é um metal utilizado aí para fazer a extração do ouro, foram 400 quilos de mercúrio. Cassiterita também, outro metal importante, precioso aí, foram acho que 17 mil quilos desse produto, mais apreendido na região norte também. E aí temos aqui aves apreendidas, foram mais de 2 mil aves silvestres apreendidas, animais na verdade, né? Animais silvestres apreendidos também durante esses 5 meses. Então, assim, a gente vai analisando caso a caso e percebe que os criminosos eles estão muito preocupados aí, sempre preocupados em alcançar o objetivo deles, que é aumentar a renda, aumentar o lucro, né, com essas atividades ilícitas. E a gente está tentando secar a fonte, né, tirar da mão desses criminosos aí esses produtos que são irregulares, são comercializados de formas irregulares no nosso país. E só um último número aqui que eu anotei também, um dado interessante, sobre vinho, né? Só esse ano já foram quase 30 mil garrafas de vinho descaminhados, trazidos de forma irregular, na maioria das vezes da Argentina, né? A gente está falando mais aqui da região sul, mas uma modalidade também, como a gente comentou, que está bem em voga e a gente, infelizmente, muitas empresas no país aqui têm pedido apoio dos órgãos de fiscalização, das polícias, para combater esse tipo de crime, porque tem trazido muitos problemas para aquelas pessoas, para aquelas empresas
estão preocupadas em fazer da forma correta, né? O contrabando e o descaminho ali, elas acabam com a economia do nosso país. Isso aí é grave, são crimes de maior aceitação, digamos assim, mas isso aí tem consequências graves aí no cenário político, econômico e social do nosso país também. Perfeito, Rafael. E além desse trabalho de campo, né, de fiscalização com esses números que realmente são chocantes, né, se a gente for considerar os 5 primeiros meses do ano, um dos pontos de destaque do trabalho da PRF é também a questão de capacitação e pesquisa, né? A gente teve nesse mês, por exemplo, o lançamento da revista Redefinições das Fronteiras. Muitos artigos científicos são de policiais rodoviários que se destacam, né, os artigos por abordar problemas e também soluções para as fronteiras. Como é que a PRF vê essas questões ligadas à pesquisa e ciência dentro da corporação? Legal, boa pergunta, Heloísa. É interessante porque, desde que a Polícia Rodoviária Federal inaugurou a sua antiga Academia Nacional de Polícia, da Polícia Rodoviária Federal, hoje Universidade Corporativa, aqui em Florianópolis, isso aí tem ajudado muito ao crescimento da instituição no cenário acadêmico, né? A gente tem a oportunidade de trazer o nosso conhecimento prático, o nosso dia a dia, para dentro de uma universidade. E com isso, trabalhar, estimular os policiais a escreverem mais, a terem conteúdo de pesquisa para fazer projetos, para embasar decisões superiores e para servir de base também para outros estudos. E, atualmente, né, eu falo aqui da UniPRF, inclusive, aqui em Florianópolis, e temos alguns cursos rodando concomitantemente. Então, tem um curso, que a gente está dando uma instrução aqui, um curso de operações temáticas de combate ao crime. Está tendo um curso para a área de inteligência, tem um curso de técnicas policiais de fiscalização de trânsito. Daqui a pouco vai chegar mais uma turma aqui para formar novos instrutores da polícia. No próximo mês tem um curso de operações de controle de distúrbio. E tudo isso, todos esses cursos, eles giram em torno de conhecimentos que já foram aprendidos e debatidos, estudados muito por pessoas muito bem capacitadas, digamos assim, e realmente são. Tenho a oportunidade de conhecer vários aqui que trazem, né, essa oportunidade do policial se aperfeiçoar, se capacitar a cada dia e se tornar um melhor profissional, um melhor servidor, para entregar para a sociedade aí o seu melhor também naquilo que é planejado pela Polícia Rodoviária Federal. Perfeito, Rafael. Obrigada pela participação aqui no podcast, né? Na descrição, inclusive, do podcast, a gente vai deixar o endereço da revista científica para quem quiser acessar os artigos, para quem se interessa pelo tema das fronteiras, né? E, como eu falei, só em relação a policiais rodoviários federais, a gente teve muitos artigos científicos publicados com problemas, com soluções e com um panorama aí sobre essa fronteira tão diversa como você comentou, né? Obrigada pela participação, Rafael, e até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço mais uma vez o convite, a participação. Estaremos à disposição nas próximas oportunidades também. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!